Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre orçamento empresarial. Eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como que um orçamento empresarial deve ser feito. Mas antes disso, não deixa de curtir, seguir, apertar o sininho e fazer tudo que você puder para me ajudar, porque fazer esse conteúdo para vocês aqui dá um trabalhinho, pessoal. Então, se você puder retribuir a gentileza, me segue aí. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês de uma planilha que eu preparei, onde eu já deixei ele meio que formatado, e aí eu vou mostrar para vocês esse passo a passo, beleza? Vem comigo. Então, galera, chegamos aqui na planilha, e aí eu quero trazer aqui para vocês, são 7 dicas, né, que é importante a gente saber antes de começar a fazer aí o orçamento propriamente dito, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer um orçamento empresarial é que esse orçamento empresarial ele deve ser feito depois de ter sido preparado um planejamento estratégico, tá? Que é nesse planejamento estratégico que a gente vai definir quais são os objetivos da empresa, né? A gente já fez a análise lá de pontos fortes, pontos fracos, o que tem, a gente já fez uma análise SWOT, né? E aí a gente tem em mãos quais são os objetivos e as metas do negócio para facilitar o que a gente vai colocar aqui nesse orçamento. É preciso levar em consideração também se o seu negócio tem sazonalidades. Então, se ele tiver alguns meses ali, né, que é normal de muitos negócios, alguns meses fica um faturamento um pouco mais baixo, depois melhora durante o período, né, durante o ano. Então, isso você tem que levar em consideração também. O ideal é que você use o seu time para fazer esse orçamento. Não adianta nada uma pessoa só querer fazer orçamento, porque uma pessoa, principalmente em empresas que tenham aí 5, 10, 15 ou mais pessoas, né? Se você puder envolver o time, eu coloquei aqui o time gerencial, mas se você não tiver um time gerencial, envolva o time que você tem para fazer esse orçamento, porque às vezes as pessoas contribuem com algumas visões que uma pessoa só não é capaz de enxergar. E isso ajuda demais na construção do orçamento. Agora, se você é um empresário, aí você faz sozinho, e se você puder pedir a contribuição de alguém para auxiliar aí na elaboração, na revisão desse orçamento, ajuda muito também, né? Outro ponto importante, ter metas claras e mensuráveis. A gente está falando de um orçamento, né, pessoal? A última dica aqui até, ó, é acompanhar e revisar esse orçamento. Então, você não tem como acompanhar e revisar se você não tiver metas que você possa medir. Você só pode revisar e acompanhar aquilo que você pode medir. Então, se você fez um planejamento estratégico bacana, se você utilizou técnicas como técnica SMART para estabelecer objetivos e metas, você vai ter metas claras e objetivas para facilitar aí a construção desse seu orçamento empresarial. Definir o tempo do orçamento. O comum, o padrão que funciona legal aí em várias empresas é um período de 1 ano, tá, pessoal? Então, eu vou fazer o orçamento. Normalmente a gente começa ali em outubro, mais ou menos setembro, vai depender muito do negócio, da empresa, do tamanho, da estrutura e tudo mais. Mas ali, se você fizer em outubro começar a preparar esse orçamento, se você é uma empresa muito grande, talvez seja interessante você começar em setembro, mas o ideal é você começar a se planejar ali no último trimestre para preparar o orçamento para o ano seguinte, né? Então, em setembro, outubro de 2022, eu começo a preparar o orçamento para 2023. E aí é óbvio, planejamento estratégico já é elaborado, tá? E agora existem segmentos, existem ramos, aí se for pegar o ramo de tecnologia, por exemplo, o negócio evolui de uma forma mais dinâmica, né? Talvez seja interessante daí você fazer um orçamento num período mais curto, de 3 meses, 6 meses, ou em períodos como, por exemplo, o setor de eletricidade, né? São setores muito mais maduros, não tem assim tanta variação, de repente dá para fazer um orçamento mais longo, né? De 5 anos e tudo mais. Mas o mais comum mesmo, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, é um período de 1 ano, tá bom? E aí, como que a gente começa, então?
Você vai ter lá o seu histórico, né? O quanto que você já faturou no ano. E aí você vai projetar para o ano seguinte, você começa partindo de qual que vai ser o lucro que você espera para o próximo ano, tá? O orçamento, pessoal, é baseado numa DRE. Se você não sabe o que é uma DRE, não entende nada dessa parte de DRE, lá no meu Instagram, @VitorCaminha, Vitor Camina, pronuncia-se Caminha, mas se escreve Camina, é que tem um tio aí espanhol, tá, pessoal? Tem um tio no N, eu vou deixar ele aqui escrito para vocês. E aí me segue lá no Instagram, que lá eu tenho um vídeo que explica como analisar uma DRE e eu mostro a estrutura lá dela também, apesar de que eu vou mostrar aqui também, tá? Mas aqui eu não vou explicar e entrar em detalhes de como que é a DRE. Só que a DRE é a base para você fazer esse orçamento. Então, você partindo do lucro, você já começa a ter algumas informações mais relevantes. Então, se você olhar lá na DRE sua do ano anterior, ou do ano atual que você está preparando, né? Você pode chegar lá e vamos supor que eu quero aumentar o meu lucro em 10%. Então, eu preciso partir do meu lucro atual. Qual que é o meu lucro atual? O meu lucro atual, eu tenho uma margem de lucratividade, vamos supor, de 20%, certo? Então, pessoal, eu tenho lá uma margem de lucratividade de 20%. E aí vamos supor que eu tenho um lucro de 200 mil no ano, tá? Deixa eu mudar aqui para colocar 300 mil. E aí, então eu já sei que se eu quero aumentar o meu lucro em 20%, em 10%, desculpe, eu vou fazer uma multiplicação aqui por 1,1 vezes 1,1, que é o quanto eu quero crescer, que é os 10%, né? 1,1 é porque eu tenho que colocar os 100% dos 300 e mais os 10%, então 1,1. Então eu chego aqui a um valor de 330 mil, que é o que eu quero ter de lucro. Isso aqui é só um exemplo, tá? O resto do meu exemplo aqui, ele não tá dessa forma porque eu só vou mostrar o orçamento propriamente dito, mas eu quero mostrar para vocês aqui antes como que vocês vão fazer para chegar nos valores que vocês vão começar a destrinchar a seguir. Então, se você quiser um aumento de 10% em cima do seu lucro, você sabendo que você tem uma margem de 20% de lucratividade, agora o que você vai fazer? Depois que você chegou no teu objetivo de lucro, você vai dividir esse seu objetivo por 20%. E por que você vai fazer isso? Para você descobrir o quanto que você tem que faturar, que é o próximo passo, né? Qual que é o seu faturamento? Então, dessa forma, eu consigo identificar que 20% de 1.650.000 é os 330 mil que eu quero de lucro. Então, se eu tenho uma margem de lucratividade histórica de 20%, e você pode trabalhar com a média, tá? Quanto maior a média ali, pelo menos uns 2 anos, 3 anos, se você conseguir a média de lucratividade dos últimos 2, 3 anos, fica mais assertivo você trabalhar com um orçamento dessa forma. E aí, se você sabe que você tem uma margem de lucratividade de 20% e você está mirando lucrar 330 mil reais, 20%, e eu vou provar aqui para vocês, tá? Igual a 1.650.000 vezes 20%. 330 mil. Então, se eu quero lucrar 330 mil, eu preciso faturar 1.650.000, tá? E a gente sempre vai começar um orçamento baseado ali nas receitas. A gente vai começar projetando as receitas, tá? As vendas. Porque aí o resto, uma estrutura de DRE, ela é receita, menos custos, menos despesas. Bem simplória seria isso, tá? Então a gente começa orçando as receitas para depois a gente vir destrinchando o resto, tá legal? Então, e aí se eu quiser que, ó, vamos supor a minha margem de lucratividade ela é de 30. Você percebe que o meu orçamento, o meu faturamento, ele já mudou, né? Então, essa é a forma que você vai fazer para mirar no faturamento anual. Esse aqui seria um faturamento anual, tá? Que você quer para o teu negócio. E aí você partiu do lucro para chegar nesses valores. E aí,
descobrindo o faturamento, você sabe a sua margem de custo, né? A margem de custo que você tem. Então, o meu produto ele representa 40% das minhas vendas, por exemplo, né? Então, você sabe que você vai começar a definir daí, então o meu custo tem que ser esse, para que eu consiga atingir esse faturamento. Quantos produtos que eu vou ter que vender para atingir esse faturamento? As respostas começam a chegar, né? E da mesma forma, você vai descobrir se você precisa aumentar seu time, né? Se você tem uma estrutura que comporta aumentar esse faturamento, entendeu? Porque não basta simplesmente chegar aqui na planilha e começar a jogar número. Você precisa saber se a sua estrutura atual se encaixa nessa estrutura que você está definindo para o futuro. E aí você vai começando a abrir, tá bom? Então, se a estrutura permite que você atinja esse número com máquinas, pessoas, se você tiver que contratar mais pessoas ou investir uma grana em maquinário, quanto que isso vai custar, quanto que isso vai refletir do seu orçamento. E aí, por último, você tem que acompanhar. Eu recomendo que você faça revisões, pelo menos trimestrais, do seu orçamento, né? Estamos falando aqui de um orçamento de um ano. Então, se você revisar trimestralmente, e por que você precisa revisar? Porque, pessoal, por mais que a gente esteja planejando e fazendo um orçamento, você nunca vai conseguir acertar o alvo 100% ali, né? Você nunca vai acertar lá no vermelhinho do alvo. Você sempre vai ter uma margem de erro aí. Você sempre vai trabalhar ou você vai ficar um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima. E só que se você vai revisando isso trimestralmente, fica mais fácil de você atingir aquele objetivo. E outra, acontecem coisas durante um ano que a gente não prevê. E tá aí, pandemia, guerras que a gente não consegue prever e que alteram muitas vezes essas projeções. Então, sabendo de uma pandemia e eu fazendo uma revisão, na verdade a pandemia ela me força a fazer uma revisão, né? Mesmo que eu não esteja fazendo na época de fazer a revisão ali dos 3 meses, né? E a guerra, se é uma guerra que afeta demais o meu setor, ela também me força a fazer uma revisão. Então, quando tem esses cenários macroeconômicos que vão mudar drasticamente, você obrigatoriamente tem que fazer uma revisão do seu orçamento, tá? E acompanhar a cada 3 meses, porque daí você pode ir mexendo nele, né? Ele não é para ser uma coisa estática. Você pode ir corrigindo o rumo que você traçou anteriormente, beleza? Então vamos começar pelas vendas, né? Aqui, pessoal, eu coloquei, eu fiz uma projeção como se fosse uma empresa revendedora de roupas femininas, né? Então eu comecei colocando aqui quais são os produtos que eu trabalho. Então eu trabalho com vestidos, blusas e calças femininas, né? E coloquei o ticket médio de cada um desses itens. Quando vocês têm muitos produtos, o ideal é trabalhar por categoria, como eu fiz aqui, e levantar qual que é o ticket médio de cada categoria, porque daí fica mais fácil para vocês projetarem. E eu estou fazendo isso daqui para uma revenda, tá, pessoal? Você consegue replicar isso daqui também para serviço. Agora, se for uma empresa de produção, se você produz, por exemplo, vestido, se você produz a blusa e produz a calça, você não compra e revende, aí você tem que entrar na parte de custos no nível de detalhe da confecção do vestido, da blusa e da calça, tá? Então, para fazer esse vestido aqui, eu preciso de tantos metros de tecido, eu preciso de botões, eu preciso de linha, enfim, você precisa elaborar, se você não tem, né? Provavelmente você tem. Trazer a sua lista de materiais que são necessários para produzir esse vestido e quantificar o quanto disso que é necessário para produzir o vestido e precificar também. Isso daí já na parte dos custos, tá? Então, começando aqui pelas vendas, eu defini aqui quais são os produtos e qual é o ticket médio, né? E aqui eu defini também, quais são os canais de venda que você possui. No meu caso aqui, neste exemplo, eu coloquei que esta empresa, ela trabalha no e-commerce e trabalha também, ela tem uma loja física. Então eu trabalhei com 2 canais diferentes. Então eu abri aqui
essas duas possibilidades. E aí eu tenho venda de vestido, blusa e calça no e-commerce, vestido, blusa e calça na loja física. E aí eu começo pela quantidade e destrincho isso mês a mês, tá? Então, por exemplo, nesse setor de vestuário aqui, eu estou colocando que os meses de janeiro a abril, vocês percebem que a quantidade total de vendas ela é um pouco menor no começo do ano e ela vai aumentando no decorrer do ano, né? Ó, ela vai aumentando no decorrer do ano, tá? Então, eu comecei colocando aqui que de janeiro até março eu consigo vender aí 500 vestidos, né? A projeção é para vender 500 vestidos, 100 blusas, 500 calças, né? Em abril começa a dar aquela esfriadinha, né? Então, percebem a questão da sazonalidade aqui, ó? Aqui seria uma sazonalidade, tá? E aí começa a mudar a época do ano, né? Vai ficando mais frio, eu começo a vender mais blusa, ó. Então percebam que eu abrangi essa mudança aqui no orçamento, tá? Então em abril eu aumentei um pouquinho a venda de blusa, em compensação começa a cair um pouco a venda de vestido. E a calça eu coloquei ela como mais estável, né? Porque a calça é mais coringa, eu posso usar ela tanto no calor quanto no frio, né? E gradativamente eu aumento as blusas, a venda de blusa até agosto e depois eu diminuo de novo, porque daí começa a esquentar, né? Até que chega em dezembro aqui e ninguém quer comprar mais blusa, né? Então você, quando estiver preparando o seu orçamento, você tem que entender essas nuances que acontecem durante o ano em relação ao seu mercado. Se você não sabe, tenta descobrir. Se você, né, está montando um orçamento pela primeira vez, não tem histórico e tudo mais, tenta descobrir pesquisando com o Google. O Google, pessoal, é uma baita ferramenta, uma puta ferramenta para vocês conseguirem descobrir várias coisas. Então tenta descobrir pelo Google aí, e se você ainda assim não tiver a informação, projeta e vai revisando mensalmente para ver se está dentro daquilo ali que você projetou, e aí você já vai ajustando mensalmente mesmo, para que você consiga ter um negócio mais assertivo lá no final, tá? E aí aqui eu também fiz a seguinte ponderação, né? No meu exemplo aqui, eu estou colocando que o e-commerce, ele vende mais do que a loja física, tá? Então eu coloquei aqui que a loja física, ela vende normalmente, historicamente, 75% do que vende o e-commerce. Então eu programei aqui, ó, 75% do que vende o e-commerce. Porém, quando chega, ó, vocês observem que em todos os casos aqui, ó, eu coloquei aqui na fórmula, né, ó. Eu estou pegando ali, ó, a quantidade de itens que eu estou imaginando vender no e-commerce, multiplicando por 0,75, que significa 75%, e aqui eu usei uma fórmula de arredondamento para ele não ficar número quebrado, né? Então, eu estou considerando 75% para todos os produtos até maio. Em maio eu tenho uma mudança, porque como eu estou projetando um aumento de faturamento, então eu preciso, eu trabalhei em duas frentes aqui nesse caso. Eu coloquei aqui que esse aumento, eu não posso simplesmente chegar aqui e colocar que vai aumentar da minha boa vontade, né? Então, isso aqui está refletido aqui, ó, pessoal. Eu também elaborei aqui, ó, com a mesma estrutura, né? Então, estrutura e-commerce, estrutura loja física. Vocês percebam que, ó, no e-commerce eu tenho departamento comercial e departamento administrativo. E eu coloquei aqui a quantidade de pessoas. É importante definir também a quantidade de pessoas que você vai ter nas áreas, porque a quantidade de pessoas reflete os seus números, os seus gastos fixos. E, como eu disse lá no começo, se você está planejando ter um aumento de faturamento, é possível que você precise aumentar o número de pessoas. No caso aqui, eu planejei que esse aumento vai ocorrer na loja física, tá? Vocês percebam que aqui, ó, o número de pessoas no e-commerce, ele não se altera, a não ser aqui no final do ano, onde eu programei também que tem né, normalmente em dezembro as vendas são maiores,
tem Natal, eu quis aproveitar aqui esse boom do Natal, em novembro tem Black Friday, então eu já contratei uma pessoa mais em outubro, para eu poder treinar essa pessoa, né, para que ela dê conta, e aqui no caso do e-commerce, eu não tenho vendedor, né, eu tenho uma pessoa do departamento comercial que trabalha com a divulgação ali dos produtos, e eu tenho pessoas que vão fazer o empacotamento, a embalagem, vão cuidar do resto, da parte de logística das entregas, né. Então, vocês percebam que é aqui, nesse departamento administrativo, que eu aumentei uma pessoa, tá? Porque eu posso, no e-commerce, aumentar a minha verba de publicidade, consequentemente, eu tenho mais pedidos, e aí eu preciso de mais gente para poder embalar esses pedidos, né? O que já é diferente aqui na loja física. Então, na loja física, eu já tenho mais pessoas no departamento comercial, porque são os vendedores que ficam ali na loja, né? E aí eu coloquei que a partir de abril, contratar uma pessoa a mais, ó. Justamente porque em maio eu quero que essa pessoa esteja treinada e o meu faturamento aumente. E aí eu refleti esse aumento exatamente aqui em maio. Ó. Vocês percebam que antes era 75% das minhas vendas físicas relacionadas ao e-commerce, né? E aqui, a partir de maio, aumentou para 90%. Porque eu estou com o objetivo de deixar o negócio quase que meio a meio, né? Eu tenho essa intenção aqui no orçamento, tá bom? E aí, definir as quantidades para todo mundo, aí fica mais fácil, né, pessoal? Se eu já definir o quanto que eu quero vender de cada item por mês, e eu já tenho o ticket médio, agora eu posso estimar, tanto no e-commerce quanto na loja física, quanto que vai ser o meu faturamento por item. Olha lá, ó. Eu multiplico a quantidade de vestidos de janeiro pelo ticket médio dos vestidos. E eu faço isso todos os meses. E aí, conforme a quantidade for variando aqui na minha previsão, no meu orçamento, esse faturamento ele vai alterando aqui também. Percebam, ó, de 220 ele passa para 227, 265 e assim por diante. E isso da mesma forma aqui na loja física, tá? Só que o que acontece? Esse valor é um valor bruto e para a gente não interessa, assim, né? É óbvio que é importante, pessoal, você saber o quanto que você está pagando de imposto, se você conseguir fazer aí um trabalho de elisão tributária, né, que é conseguir reduzir impostos dentro das regras do jogo aí do governo, né, ótimo. Mas o que interessa para a gente mesmo, normalmente, é a parte de receita líquida. Então, eu fiz aqui uma estimativa, né, e aí a receita líquida não são só impostos, tá? Eu coloquei outros gastos variáveis que acontecem conforme as vendas, justamente para a gente ter a receita líquida. Então, aí eu já não preciso mais ter, nesse caso aqui, detalhado por produto. Então, eu peguei aqui, ó, a quantidade geral, né? Somei aqui, ó, o quanto que eu vendi, tanto no e-commerce quanto na loja física, porque para mim interessa depois o faturamento da empresa, né? Mas eu preciso vir tendo esse nível de detalhe, né? Se eu tivesse 10 filiais, seria interessante fazer essa abertura por filiais, e aí a gente entra naquela questão. Se eu tenho 10 filiais, eu provavelmente já tenho uma estrutura de pessoas grande, um time gerencial, e aí os gerentes de cada filial, eles têm que auxiliar nesse processo de orçamento, e aí é óbvio que na matriz vai ter uma pessoa centralizando tudo isso, né? Mas aqui eu estou trazendo de uma forma bem mais simplificada. Então, se eu sei o quanto que eu faturo, fica fácil daí, tendo os percentuais, né? Eu presumi aqui que eu tenho 22% de imposto sobre a venda, pago 3% de comissão, tenho taxa de maquininha de 1,5% e ainda eu arco com frete, tá? Quando eu faço a venda, eu arco com frete. E aí eu chego no total dessas deduções e finalmente eu chego na famosa receita líquida, que é o que interessa para a gente. E aí vocês percebam aqui, ó, que neste meu exemplo, tá, a gente teria um faturamento líquido de 4 milhões e 52 mil e um faturamento bruto de 6 milhões, tá bom? Isso nesse meu exemplo aqui. Já expliquei para vocês, então, essa parte das pessoas, né? Se você está planejando fazer um aumento de faturamento, é muito provável, né, que você tenha que fazer um investimento ou em pessoas,
ou você tenha que investir em máquinas para aumentar a produção, ou você tenha que melhorar a tecnologia da sua empresa e você vai ter que investir num sistema para te ajudar a melhorar a eficiência das suas vendas, enfim. No meu caso aqui, eu coloquei pessoas, tá, pessoal? Mas vocês poderiam ter definido que no caso de vocês não seriam as pessoas, mas sim seria um software. Você vai contratar lá um CRM que vai te ajudar a distribuir melhor as vendas para cada vendedor e dessa forma ser mais eficiente. O software, ele não vai ter um impacto na DRE, mas ele tem um impacto lá no ativo imobilizado, na parte do intangível. E é importante você prever isso. Você não vai prever ele aqui na DRE, mas você marca, né, numa planilhinha lá, o quanto que você vai precisar para investir nesse software. Porque é importante você fazer esse planejamento. Quando que você vai investir nesse software? Da mesma forma como eu coloquei aqui, ó, que a partir de em abril eu contrato uma pessoa a mais, você tem que definir em que época do ano que esse software vai começar. Você tem que saber que não é simplesmente contratar o software e ele vai rodar. Tem que ter treinamento, né? Não é só o investimento ali no software, tem que investir nas pessoas também para que elas fiquem capacitadas para conseguir desempenhar o melhor ali naquela ferramenta. Então vocês têm que prever essas coisas no orçamento, tá? Definidas as quantidades que eu vou vender, eu já sei, então, no meu caso aqui é um e-commerce e uma loja física de revenda de roupas femininas. Então, se eu já sei as quantidades que eu estou vendendo, eu já sei as quantidades que eu tenho de custo. Então, eu transportei da minha parte aqui, ó, de vendas para minha parte de custos exatamente as mesmas quantidades. Vejam que eu vou vender, a minha estimativa é vender 16.650 peças. Se eu vou vender 16.650 peças, eu tenho que ter 16.650 peças de custo. Tá legal? Isso no e-commerce. E na loja física é a mesma coisa. Tá legal? É assim que funciona. E aí, eu coloquei aqui em cima, da mesma forma como eu tenho lá nas vendas o meu ticket médio de venda, eu estimei aqui, ó, e isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Não estou dizendo que sejam esses valores, isso aqui é uma simulação, só para vocês entenderem o conceito do negócio. Então, eu estou estimando aqui, ó, que daquele meu valor de venda, 40% é custo do produto. Então, um vestido, para mim, ele custa R$100, uma blusa custa 80 e uma calça custa 60. E aí, se eu já tenho as quantidades, novamente, fica muito fácil, né? Eu já consigo traçar aqui, ó, separado por canal, e-commerce e por produto, qual que é o custo que eu vou ter com cada um. Tanto no e-commerce quanto na loja física, já previstos os aumentos de quantidade aqui nas vendas, não é mesmo? E aí eu já consigo ter aqui, ó, a quantidade total e o custo total para começar a elaborar a minha DRE. Então eu vou ter um total de custo aqui, ó, de 2.390.000, tá? E não acabou, né, pessoal? Agora que eu já defini o quanto que eu vou ter de faturamento e o quanto que vai me custar esse faturamento, eu preciso partir agora para os gastos fixos, né? Para as despesas fixas. E aí, novamente, separando de novo, né? Ó, quais são os seus canais de venda? Então, eu separei e-commerce e loja física. Quais são os departamentos que eu tenho mesmo no e-commerce? Comercial e administrativo. Quais são os gastos fixos que eu tenho em cada um desses departamentos? E aí eu estabeleci aqui, ó, que no departamento comercial eu tenho salário. E aí o salário eu tô pegando daqui já, ó. Porque aqui eu já defini, né, ó. Se e aqui é estimativa de novo, tá? Isso aqui vocês têm que pegar o custo certinho da mão de obra de vocês, varia um pouco. Para fazer cálculos rápidos no mercado, normalmente o pessoal pega o salário de uma pessoa e multiplica por 2. E aí você já está incluindo todos os encargos, você já está incluindo férias, você já está incluindo feriados que essas pessoas não trabalham. Isso é custo, feriado é custo para vocês, pessoal.
Então, isso tudo já está englobado nesse multiplicar por 2. Não é a conta exata, tá? Mas é próximo disso. Então, se você quer fazer uma conta rápida, basta multiplicar por 2 que você já vai ter uma noção de quanto custa um funcionário para você aqui no Brasil todo mês, tá bom? Então, eu estou considerando aqui que esse pessoal tem um salário médio aí de R$ 1.500 e estou multiplicando por 2, tá? Então, as considerações feitas aqui a respeito da planilha de pessoas, né, com todos os salários já previstos, te volto aqui para a parte das despesas, e aí eu simplesmente estou puxando de lá, né, os salários da parte de e-commerce do comercial, salários da parte administrativa do e-commerce, salários da loja física na parte comercial e da loja física na parte administrativa. E aí, pessoal, como esses gastos são fixos, eu simplesmente replico, né? E aí, por exemplo, aqui em despesas comerciais, eu coloquei salários, Google, Facebook, agência de marketing e manutenção do e-commerce, como gastos que eu tenho recorrentes aí nas despesas comerciais do e-commerce. E se vocês olharem um pouquinho mais aqui para frente, ó, vocês vão ver que, ó, aqui em novembro e em dezembro eu aumentei o gasto, né? Eu aumentei os gastos com o Google e com o Facebook, por quê? Vocês lembram que eu previ uma pessoa a mais logo aqui em outubro, justamente para dar conta das entregas. Eu estou querendo aumentar o meu faturamento aqui e eu projetei que eu aumentei o meu faturamento em virtude disso. Então percebam que você tem que ir ligando os pontos, né? Então não é simplesmente, eu vou aumentar o meu faturamento. Aumentar o faturamento, ele tem consequências. E muitas vezes você tem várias empresas aí, e é sadio fazer isso, tá? Só que dá muito trabalho. E se você está sozinho, você tem que ponderar, né? Até que ponto vale a pena fazer algo tão elaborado assim. Tem empresas que traçam 3 cenários distintos, né? Um onde vai ter uma venda legal, outro onde está mais para a realidade do que eles estão esperando, e um pouco mais pessimista, porque dependendo do que for acontecendo no decorrer do ano, eles vão ajustando para o que eles já fizeram. E quando você projeta um aumento de vendas, vejam que isso tem consequências. Eu tenho que contratar pessoas, eu tenho que treinar essas pessoas, pode ser que eu necessite contratar um software, enfim. Tudo, você vai ligando os pontos para que você consiga chegar daí no resultado final que você está querendo, tá? E aí a mesma coisa aqui para as despesas administrativas, só que aqui eu previ salário, aqui eu previ um aluguel, né? O meu e-commerce, nesse caso aqui, ele está separado da minha loja física, né? Eles estão em locais distintos. O meu e-commerce, eu deixei ele num estoque num prédio que já é próximo do local onde eu despacho isso, do correio ou de uma outra transportadora. Então eu pago um aluguel separado para ele. Coloquei um valor de Prolabore, pessoal, Prolabore é importantíssimo considerar, tá? Não misturem, eu sou muito enfático, incisivo nos meus vídeos aqui no canal, não misturem as contas pessoa física e pessoa jurídica. Já deixa separado o Prolabore. Vários vídeos que eu coloco aqui, eu já faço eles para que vocês separem o Prolabore. E aí, planejando o Prolabore que você quer receber, é óbvio que você tem que adequar a realidade da sua empresa, mas planejando o que você quer receber, inclusive na formação de preço aí, na hora de fazer a precificação, tem um vídeo legal aqui sobre precificação no canal, você diminui as chances de fazer essa misturança e essa lambança. Porque se você começa a misturar conta pessoa física com conta pessoa jurídica, a chance de você se perder e não saber o que você está fazendo é muito grande, tá? Nem na conta, nem na parte de pessoa física e nem na parte de pessoa jurídica. E aí é onde normalmente o pessoal se estrepa, tá bom? Coloquei aqui também o gasto com contabilidade. O Prolabore, como o dono é um só aqui, eu coloquei um Prolabore total de 20 mil, tá? Só que eu separei. Afinal, o dono é um só, mas são 2 braços de negócio, são 2 canais de venda. Então eu dividi igualmente. E aí a gente entraria aqui, eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente entraria em critérios de rateio aqui, né? Porque isso aqui seria um rateio. E aí, uma das formas de ratear é o que eu fiz aqui, eu dividi por unidade de negócio,
mas existem várias outras formas. Eu poderia estar fazendo isso por hora de trabalho, por hora de local aberto, enfim, por faturamento. Tem uma série de critérios que você poderia utilizar e isso vai de empresa para empresa, que cada empresa achar que é melhor para ela, tá bom? Então, defini as despesas fixas do meu e-commerce, fiz a mesma coisa para minha loja física, né? Percebam que o aluguel na minha loja física ele é maior, tá? E defini também as outras contas fixas que tem. E aqui eu já consigo ter, ó, um total de despesas comerciais e um total de despesas administrativas, porque eu vou desmembrar essas. Lá na DRE eu unifico tudo isso, eu não tenho separação por loja. Mas é interessante você ter esse tipo de visão, tá? Eu não elaborei nesse caso aqui, mas vocês podem perceber que as despesas, ó, 40.300 no e-commerce, 45.700 na loja física. Nesse meu exemplo aqui, a loja física gasta mais do que o e-commerce. E o e-commerce vende mais que a loja física. Entenderam? Então, quando você começa a fazer esse desmembramento pelas unidades de negócio, tanto das vendas, quanto do custo, quanto da despesa, você começa a ter uma visão de unidade de negócio, o que é muito importante para vocês tomarem decisões, tá bom? Eu não fiz aqui, mas aconselho muito que vocês façam. E aí, sabendo o total das minhas despesas comerciais e o total das minhas despesas administrativas, mês a mês, e totalizaram elas, né? 402 mil de comercial, 701 mil de administrativa. Aí eu elaboro a minha DREzinha. DREzinha básica, onde eu já estou puxando mês a mês aqui o quanto que eu vou ter de venda líquida. Já parto direto da receita líquida, tá? Não tem necessidade de desmembrar aqui a parte dos impostos. Então eu já parto da receita líquida, subtraio os custos e eu vou chegar no meu lucro bruto, que é receita líquida menos custos. Tiro as despesas comerciais e administrativas, chego no meu resultado operacional. Aí aqui eu estimei que estou tendo aqui R$ 1.000 com... Aqui é resultado financeiro, tá? Quando ele está negativo, significa que é uma despesa financeira. Então, eu estimei que eu tive R$ 1.000 aqui ao longo do ano de despesas financeiras e cheguei no lucro antes do imposto de renda e da contribuição social. Cheguei aqui, deduzi os valores de contribuição social e de imposto de renda e cheguei, no caso aqui em janeiro, num lucro de R$ 5.000 no meu negócio. Então, eu precisei vender 259 mil, quase 260 mil, para ter de lucro R$ 5.085. E aqui já está abrangido, lembrem-se, o Prolabore. Se eu tivesse tirado o Prolabore dessa conta, esse valor iria para 25 mil, porque eu peguei um Prolabore de 20, né? Só fazendo esse remember aí. E aí percebam que aí é só copiar e colar, né, pessoal? A fórmula, ó, mensalmente. Percebam que aqui em abril ainda dá mais uma diminuidinha, né? O lucro fica um pouquinho menor, mas olha o salto que dá a partir do momento em que eu incrementei uma pessoa, né? Eu coloquei uma pessoa a mais para poder me ajudar na venda. E olha o impacto que isso teve na lucratividade, tá bom? Olha só. E aí até o final do ano só vai aumentando, né? E aqui chega em dezembro, recorde de faturamento. E aí, pessoal, eu cheguei aqui no final, ó, se eu somo tudo, isso aqui é a soma de tudo, tá? Ó, eu tô somando todos os meses do ano, é o acumulado. Então, vocês percebam que eu consigo chegar aqui num valor de lucro de 480 mil. E eu consigo ver qual que é o percentual de lucratividade dessa projeção que eu fiz. Nesse caso aqui está dando 12%. Poxa vida, mas eu estava buscando 20%. Não é 12, é 20. Então eu vou ter que mexer nesse negócio. Talvez eu tenha que contratar uma pessoa a mais, né? Então talvez aqui, ó, em maio, aqui no e-commerce, ao invés de contratar uma pessoa em outubro, acho que eu já vou contratar aqui em junho, né? E aí eu altero aqui, ó.
aumentou já o meu gasto fixo. Só que se eu estou falando que em junho eu vou contratar, até eu treinar tudo mais, eu vou ter investimento em publicidade. E aí essa publicidade eu vou investir a partir de julho, porque eu não treinei ainda essa pessoa. E a partir de julho, então, eu tenho aumento no meu faturamento, né? Então eu tenho que prever isso aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, que a partir de julho eu tive um aumento aqui, ó. Eu não posso ter esse aumento na parte de vestidos, porque estamos no frio, né? Mas eu vou colocar aqui, ó. E aqui eu estou simplesmente aumentando, tá? Mas você tem que fazer isso com um pouco mais de coerência. Então, eu vou colocar aqui, ó, que vou aumentar aqui 30%, 35%, 1,35. 500 vezes 1,35. Então, 675. E aqui eu vou aumentar mais 35%, vezes 1,35. Percebam um salto que já deu aqui, né? De um mês para o outro, ó, de junho para julho. E aí, aqui, ó, eu vou replicar esse valor aqui em agosto. E aqui eu vou aumentar 35% também. Isso aqui vezes 1,35. E aqui é a mesma coisa. Aqui já é igual, né? E aqui, isso vezes 1,35. E aqui agora, para eu não ter que ficar fazendo a conta, tá? 200, aqui vou aumentar para 300, e aqui vou aumentar para 1.000. E vou replicar esses números aqui para novembro, e aqui vai ser 1.200, 200 e 1.200, tá? Simplesmente fiz essa alteração, eu fiz aqui meio que, né, na raça, mas você analisa direitinho quanto percentualmente você quer aumentar e você vem aumentando aqui gradativamente. Se eu aumentei as vendas aqui a partir de julho, então aqui em julho, agora aqui ó, nas despesas, em julho, no comercial, na parte aqui de Google e na parte de Facebook. E aí, pessoal, nesse caso aqui, eu teria que ter a informação de quanto é que me custa para fazer uma venda no Google, quanto é que me custa para fazer uma venda no Facebook, e aí você multiplicar esse valor desse custo de venda em cada uma dessas plataformas pela quantidade que você está vendendo. Aí você vai chegar no valor certinho. No meu caso aqui, eu estou fazendo na orelhada, tá? Só para mostrar para vocês. Então, eu vou colocar aqui 4.500, vou colocar aqui 8.500. Vou replicar isso para cá. Meu gasto com agência de marketing não vai mudar, porque ela só faz para mim as artes, tá? Essa agência não faz mais nada. Então, não tem necessidade de aumentar. Aqui eu vou aumentar para 6.500 e aqui eu vou aumentar para 12.000. E aqui eu vou aumentar para 7.000 e aqui eu vou aumentar para 15. Tá? Fiz aqui na orelhada. E, ó, tô bom de orelhada, hein? Percebam que a minha lucratividade aumentou daí de 12 para 22, 23%, tá bom? E aí isso significa que a minha receita líquida vai ser projetada para esse ano é de 4 milhões e 600, para eu ter um lucro no final de 1 milhão e 75. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. E aí eu não fiz aqui porque no meu caso eu só tive impacto com aumento de pessoas. Mas se lembrem, se vocês tivessem que investir em maquinário, em software ou qualquer outra coisa, vocês teriam que abrir uma abinha aqui de investimento, fazer da mesma maneira aqui, ó, janeiro, fazendo do zero aqui com vocês, tá? Ó, projeta até dezembro e aí coloca, vamos supor que eu quero investir num CRM. Quanto que vai me custar esse CRM? Eu quero investir numa máquina.
máquina de costura, vamos supor que eu estou planejando virar fabricante, não quero só revender mais. Máquina de costura. Isso tudo vai vir lá do planejamento estratégico. Se lá no planejamento estratégico eu coloquei que eu também quero começar a produzir e não máquina de costura não, né? Ai, que bonito. Faz favor, costura. Se eu planejei que eu vou virar fabricante também, então eu tenho que planejar. Eu tenho que fazer um planejamento, né? Do que eu vou precisar para conseguir fazer começar a fabricar e de quanto que isso vai me custar. E aí eu coloco aqui, eu vou precisar de uma máquina, esse maquinário todo de corte, costura, não sei o que, vai me custar R$ 100.000. Eu não vou pagar esses R$ 100.000 à vista. Provavelmente eu vou pegar ali um cartão do BNDES para me ajudar nisso daí. E isso daí vai ser parcelado em 48 vezes. Então vamos supor que esses 100 mil com os juros do BNDES vire 130 mil. Né? Eu vou fazer só a continha aqui. 130 mil dividido por 48. Então, em agosto, eu vou despender dessa máquina, porque aí até chegar, não sei o quê, eu estou planejando que ela chegue em novembro, para que em dezembro eu comece a montar a estrutura da minha fábrica e em 2024 eu efetivamente comece a produzir. Vocês entenderam como é que funciona o planejamento? E aí, por que eu fiz esse aqui dividir por 48? Porque isso aqui vai refletir, isso aqui é o impacto que eu vou ter no caixa fazendo esse investimento. Esse 130 ele não sai de uma vez, eles vão sair em 48 vezes de 2.708. E aí, eu venho aqui, ó, a partir de agosto isso vai começar. Poxa, aqui na minha DRE, em agosto, cara, eu tive uma lucratividade de 125 mil. 3 conto cabe, né? Tá certo que eu não recebo isso daqui, porque eu recebo parcelado e tudo mais, mas eu tenho certeza que de 125 mil eu consigo tirar, mesmo que eu receba só metade disso daqui nesse momento, ou 30%, vamos fazer a conta aqui, ó. Se eu receber só 30% desse valor, vai sobrar ainda 37 mil. Dá para, porque eu já paguei, né, pessoal? O resto já está tudo incluso aqui. Os meus gastos fixos, meu resultado financeiro, isso aqui é o que sobra. Se está sobrando isso daqui, se provavelmente me sobrar isso aqui no caixa, eu consigo tranquilamente fazer um investimento numa parcelinha de 3 contos. E ainda assim vai sobrar dinheiro. Entenderam a lógica do negócio? Pessoal, é isso daí. Espero que tenha agregado valor para vocês. Espero que deu aquela clareada, vocês consigam fazer agora um orçamento empresarial para a empresa de vocês. Mesmo que vocês sejam pequeno, façam, tá legal? Façam. É importante a gente ter objetivos, a gente ter metas para que a gente consiga evoluir o nosso negócio. E o orçamento é uma das peças aí de gestão financeira que vai nos ajudar a atingir esses objetivos. Porque aqui na planilha você pode ficar brincando e você pode errar. O duro é se você ficar errando ano após ano na sua empresa sem saber aonde chegar. Beleza, galera? Muito obrigado. Não se esquece de curtir esse vídeo se você chegou até aqui, se ele agregou valor para você. Me segue lá no Instagram também, @VitorCamina. Lá eu coloco algumas pílulas de conhecimento e tenho lives todas as terças-feiras, às 19h19. Então é legal você me seguir lá também. Eu coloco conteúdo diário lá. Aqui no YouTube ainda não consigo fazer com essa frequência. Mas me segue lá, ativa o sininho, me segue aqui também. E muito obrigado por tudo. Valeu, galera!